Nossa fanpage, Custódio e Savério Advogados. Vamos lá, antes de começar hoje o nosso tema, que vai ser dano moral, a gente precisa fazer algumas explicações. Primeiramente, vamos nos apresentar aqui, né, doutor? Isso. Que é o doutor Custódio, eu sou o doutor Savério, para quem não nos conhece. Se bem que o nosso canal aí está bem movimentado, tanto nossa fanpage como o nosso canal no YouTube. O que acontece? Nós produzimos alguns vídeos um tempo atrás e a gente parou de fazer. Por quê? Agenda muito corrida, muito compromisso e todo mundo pedindo lá no e-mail, mandando recado na fanpage: doutor, grava mais vídeo, doutor, fala de tal tema. E a gente sempre deixa, não, depois a gente vai gravar um vídeo, depois a gente vai fazer tal coisa. E nunca efetivando o ato, ou seja, nunca fazendo vídeo. Aí eu peguei e conversei com o Dr. Salério e falei: doutor, vamos fazer um canal, vamos fazer um vídeo ao vivo no Facebook, no YouTube, todo dia, toda quinta-feira, às 5 horas da tarde. Você topa? Ele falou: topa, vamos fazer sim. E tá aí, hoje é o nosso primeiro. Nossa primeira transmissão ao vivo. Nós percebemos que naqueles vídeos que nós fizemos, nós tivemos no mundo do seguro-desemprego lá quase 30 mil visualizações. Quase 30 mil. Nós percebemos que de certa forma foi útil para vocês. Então essa ideia que o Dr. Custódio teve, de certa forma, é uma forma de interagir com vocês. Ao vivo, né? Ao vivo. E trazer uma informação pedagógica, né, doutor? Uma informação que nós vamos passar, que vocês podem usar no cotidiano de vocês. Aí eu estava conversando com o Dr. Savério e falei assim: que tema a gente poderia abordar nesse primeiro ao vivo, no Facebook e no YouTube? Aí eu disse assim: vamos fazer um vídeo sobre o dano moral, a indenização por danos morais. O que cabe dano moral, a reparação? Vamos, vai ser legal. Até inclusive hoje aqui no escritório a gente teve uma notícia boa em uma ação desse estilo, dano moral. Teve um cliente nossa que conseguiu um dano moral bem destacado e vai receber rápido. E hoje a gente comunicou a ela, né, falando da situação, ela ficou feliz porque houve a reparação do dano moral. E eu falei: vamos fazer um vídeo de dano moral, que eu acho que vai ter uma repercussão legal. É uma repercussão legal e, de certa forma, é uma ação que ela está em evidência no judiciário. Sim. Ela é uma situação corriqueira no cotidiano das pessoas, que todo mundo está sujeito a passar por uma situação que é passível de uma reparação de dano moral. Doutor, o senhor pode começar aí hoje? Eu estou olhando aqui nossos... Tá legal aqui, hein? Valeu. Hoje, doutor, senhores, o doutor Luiz vai tomar conta do vídeo. Nós vamos passar a palavra aqui para ele vai explicar melhor o que é o dano moral, a diferença do dano moral e o mero aborrecimento. Verdade. E depois, no final do... Bacana. Vai estar bacana aqui. Estamos vendo aqui. E ao final da videoaula aqui, a gente vai fazer algumas perguntas que possa colocar na prática aqui a situação ao que ele vier explicar para os senhores. Fique à vontade, doutor. Vamos lá. Primeiramente, eu acho que está meio errado esse nosso vídeo. Ele tinha que ficar assim, doutor. Olha como que está saindo. Vamos mudar lá? Vamos. Eu acho que vai ter que erguer ali. É o primeiro, viu, gente? Vocês não estranham não, porque o negócio aqui é meio complicado. Marinheiros de primeira viagem. Ou vamos ver. Não, tá certo. Não tá. Não tá, né? Ele ficou... Não tá correto. Ele tem que ficar... Pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pedir uma pausinha para os senhores, vamos corrigir essa questão aqui. Não, mas é o que está saindo. Não, vamos assim mesmo. Então, Vamos lá. se não ficar bom, nós já estamos antecipando o nosso pedido de desculpa. Desculpa, isso. E na próxima, com certeza, nós vamos fazer melhor. Verdade. Vamos lá. Dano moral. Vamos falar de dano moral. É uma pergunta muito recorrente no escritório. Doutor, aconteceu isso comigo e eu quero fazer uma ação de indenização por dano moral. Gente, pera lá, não é bem assim. A gente tem que distinguir
o que é o dano moral, que é passivo de indenização. Indenização, nos remetemos lá no final uma quantia em dinheiro para tentar reparar esse dano moral, porque é a única maneira, né, de tentar reparar é indenizar, é entregar uma quantia em dinheiro para a pessoa tentar amenizar aquele prejuízo. É a única maneira que tem, é dando uma quantia em dinheiro. Então, distinguir o dano moral, que é passivo de indenização, com a questão do mero aborrecimento. O mero aborrecimento é compatível? Ele é indenizável? Não, o mero aborrecimento não. Somente o dano moral. E quando você fala em dano moral, é aquela coisa que nos remete um grave mal à pessoa, ataca a pessoa, ou psicológico à pessoa. Ela se sente ali numa situação exposta ao ridículo, vexatória. E isso é dano moral. Aquela ação de um terceiro contra a pessoa, grave, capaz de tirar o equilíbrio dela, emocional, é dano moral e passivo de indenização. Agora, aquela questão do mero aborrecimento não é passivo de indenização. Vamos dar um exemplo. Aquela briga de trânsito rápida, aquela discussão rápida, que não passa de uma discussão na fila de um banco e ali acaba. Um carro parado na porta da sua casa. Aí você chega lá e fala, pô, tira aqui, logo discute, mas logo sai e resolve a situação. Isso não é dano moral. Então, dano moral e mero aborrecimento são duas coisas bem distintas. E que isso tem que ficar claro. Entendeu? E tem algumas ações clássicas no judiciário, como por exemplo, negativação indevida do nome no Serasa ou no SPC. É dano moral. Não é um mero aborrecimento. Quando você fala na Serasa e no SPC, são órgãos de proteção ao crédito que você está ali, querendo comprar o negócio. Está toda a documentação, tudo certo. Está lá, teu nome lançado no SPC e no Serasa por uma dívida que não é sua, ou uma dívida que está paga, ou uma dívida que não é tua. Não tem legitimidade para estar ali. Então, é uma dívida indevida, ilícita, é um ato ilícito, no âmbito civil. O que acontece? Passivo de indenização. É aquela indenização clássica. Nome sujo por uma dívida indevida. Passivo de indenização. Sim. Eu queria só fazer um adendozinho aqui, para falar bem de forma rápida e em suma. Eu entendo o dano moral que é aquele ato que atinge a personalidade da pessoa. Tá? É aquele, por exemplo, atinge a honra, a imagem da pessoa, o bom nome da pessoa e até a sua privacidade. Sim. Quando a gente, de certa forma, sofre um ato, a gente está diante de um ato que de alguma forma feriu a sua personalidade, como por exemplo a honra, a privacidade, e a imagem da pessoa, nós estamos diante de um dano moral. Isso. Aquele ato que somente, por exemplo, não vai te alterar o aspecto psicológico nem o aspecto emocional, não, vai só te deixar nervoso momentaneamente, aí nós vamos estar diante de um mero, não de sabor cotidiano. Então não se confunde nesse caso. Estou dando uma olhada aqui com o dano moral. Tá certo, tá legal. Ficou bacana. Então a diferença basicamente do mero aborrecimento de sabor cotidiano, que também conhecido como sabor cotidiano, com o dano moral, são questões bem diferentes, né? Tá? Doutor, eu acho que a explicação do doutor ficou bem clara, acho que não deixou dúvida para o pessoal. E agora aqui eu vou passar para o doutor, eu vou indagar o senhor, aquelas questões corriqueiras do nosso escritório que a gente se depara. Chega, né? Pessoal olhando na internet, verifica no nosso site, encaminha as mensagens para a gente pelo WhatsApp, até mesmo pessoalmente. Uma das questões mais recorrentes é aquela quando a pessoa deve para várias pessoas, várias empresas diferentes, e uma dessas negativações, uma dessas pessoas que sujou o nome dela,
é indevido. Ou seja, eu estou com o nome sujo em 10 lugares diferentes, mas um é indevido. Cabe dano moral? Boa pergunta. É pergunta que toda vez volta à baila e toda vez é importante falar disso. Como eu disse no começo do vídeo, pode ter ficado um pouco confuso, porque eu fiquei preocupado aqui se estava legal a imagem, mas vamos lá. Primeira vez, né, doutor? Primeira vez. É difícil estar aqui, viu? Mas está legal, tô vendo aqui, ó, tá bem bacana no YouTube aqui, no Facebook, tá bem bacana. A questão da negativação do nome. Doutor, meu nome foi lançado no Serasa e no SPC. Isso pode? Isso dá dano moral? Se for indevida, dá o dano moral. Se for devida, não dá o dano moral. Mas aí nós vamos entrar na tua pergunta, doutor. Olha só, a pessoa é negativada mais uma vez na proteção, na Serasa e no SPC. Só que ela já contabilizava mais 10 negativações devidas. Ela realmente devia. Então ficou com 11. Uma indevida, ou seja, ela não concedeu aquele débito e foi, por engano, parar ali na Serasa ou no SPC, no cartório de protesto, mas só que ela devia de fato 10. Ou seja, não tem como dar dano moral. Até inclusive isso é simulado na justiça brasileira, que não é passível de indenização por danos morais a pessoa que é negativada indevidamente, mas consta outros registros de negativações lícitos, devidos. Aí não dá dano moral, né, doutor? Ou seja, essa única negativação ilegítima não foi capaz de alterar o aspecto psicológico e o emocional da pessoa. Até porque ela sabia daquela situação. Exatamente. Né? O que ela pode fazer, doutor, aí sair um pouco da esfera da reparação de danos morais, ela procurar um advogado da confiança dela para declarar nula aquela dívida, ou inexistente aquela dívida, aquela que foi indevida. É um direito dela. É um direito dela. Agora, falar em dano moral não dá. Correto. Outra questão aqui que o pessoal nos procura, nos traz aqui, é aquela assim, quando a pessoa perde os documentos, ou é furtada, ou roubada, até mesmo roubada, e o ladrão, ou a pessoa que furtou, ou a que encontrou os documentos, passa a usar os documentos dessa pessoa. Se a negativação for causada pelo uso indevido dessa documentação, ela tem direito ao dano moral? Pergunta boa, pergunta que acontece todo santo dia. Todo santo dia acontece isso no Brasil, na sua cidade, acontece isso toda vez. Doutor, perdi meu documento no mês de maio, quando foi no mês de agosto, eu fui fazer uma compra e meu nome estava lá no Serasa, no SPC, só que eu não tenho nenhuma responsabilidade com esse débito, por quê? Eu não comprei naquela casa, naquela loja, e na verdade essa negativação tem interligação quando ela perde o documento. E a pessoa de posse do documento começa a levantar dinheiro em banco, compra em loja, compra na internet, os documentos que foram extraviados, perdidos, roubados. E o nome da pessoa que teve o documento roubado foi parar na Serasa e no SPC. Só que ela desconhecia esse fato. Não teve culpa, né? Não teve culpa. Doutor, como que faz nesse caso? O que acontece? Se isso proceder, de fato, ela perdeu e o falsário, o fraudador foi lá e abriu aquele crédito ou fez aquela compra no nome da pessoa, e se o nome dela for parar no SPC e no Serasa por conta daquele débito indevido, é outra situação que cabe uma ação de reparação de danos morais. Aí você vai pedir duas coisas para que seja declarado inexistente aquele débito e, concomitantemente, que ela seja indenizada porque o teu nome foi parar na Serasa e no SPC por uma dívida que ela não tem responsabilidade. Isso é pacífico. Observa-se, diante dessas informações que o doutor trouxe, que é um dever da loja ou da instituição financeira ou quem quer que seja, que tem que ser diligente na hora de tratar com coisas tão sérias, que é como, por exemplo, uma compra, um empréstimo bancário. Não pode sair vendendo e comprando para qualquer pessoa.
Você tem que ser diligente na hora de consultar as informações que estão sendo trazidas, sob pena de responder por uma ação dessa. E outra, quando também se fala em relação de consumo, ou seja, eu consumidor, a loja, a vendedora ali. Então cria-se relação de consumo. Que todas as questões ali que nascer daquela relação de consumo vai ser regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. E quando fala em Código de Defesa do Consumidor, surge a figura da responsabilidade objetiva. Então, a responsabilidade objetiva que se aplica nas relações de consumo, a loja responde de maneira objetiva, independentemente de culpa. Ela responde. Por quê? Ela não foi diligente na hora de abrir o cadastro, né? Exatamente. Agora vamos sair dessa esfera comercial, essa relação de consumo. Vamos passar um pouquinho para uma outra parte. Aquela briga de trânsito, doutor, como que é visto? Por exemplo, você está dirigindo o trânsito, vai atravessar um sinal, outra pessoa passou do seu lado, te xingou, foi embora. Você anota a placa do cidadão e entra com a medida judicial. Isso é passível de dano moral? Cada caso é um caso. Mas se eu entendi sua pergunta, doutor, eu vou pensar que é aquela briga rápida. É aquela briga rápida? Justamente essa. Aquela briga passageira, que você liga, vai virar, vem um cara, fecha, aí um xinga, faz tal coisa, vai pra lá, e vira aquela discussão rapidinha. Aí cada um vira, vai embora e não passou daquilo. Isso, no meu ponto de vista jurídico, é um mero aborrecimento. É aquela coisa que você está sujeita por viver em sociedade, em comunidade. Com certeza vai acontecer pequenas coisas no seu dia a dia, como essa briga de trânsito, que vai te trazer uma situação que te deixa chateado, mas não passa de um aborrecimento, e não de um dano que te afeta de sobremodo, né? Agora, se a gente passa a tratar a situação como você está andando numa via, o carro te tranca, desce, vai, te ameaça, te xinga, te ofende, até mesmo chega a uma agressão física, muda a figura, doutor? Muda a figura. Aí é um outro caso. Se for aquela briga rápida, passageira, eu considero um mero aborrecimento. Não vai passar daquilo. Agora, se existe uma troca de ofensa mais próxima, uma das partes agride a outra parte, xinga com palavras de baixo calão, que ofende a honra dela, e fica tudo documentado, através de filmagem ou mesmo testemunha, aí muda a figura. Aí muda a figura. Aí é o caso clássico de dano moral e é passivo de indenização. Uma coisa, doutor, que eu percebo muito é a agressão física. A agressão física, se foi cabalmente comprovada no curso de uma ação judicial, é passivo de dano moral. É dano moral, não é mero aborrecimento. Perfeito. Agora nós vamos abordar o tema que está mais em evidência no mercado, vamos dizer assim. É que nós estamos aqui, né? No Facebook e tal. Até vai que alguém vai lá e critica a gente. Bem sugestivo até a situação. Agora eu vou perguntar para o doutor como que está sendo interpretado pelo judiciário aquelas brigas em redes sociais, as ofensas em redes sociais. Como que o judiciário vem adotando, qual a medida que o judiciário vem adotando nesses casos? Olha, para tudo na vida tem limite. Para tudo. Às vezes eu percebo muito no Facebook, né, nas mídias sociais de uma maneira geral, pessoas exagerando na hora de criticar ou pontuar uma situação, na hora de responder a um post, vai lá, escreve palavras de baixo calão. Você percebe que o comentário dela passou do limite do razoável. Mesmo que nossa Constituição ela consagra o direito da liberdade de expressão a qualquer custo e tal, mas tem limite. A partir do momento que você vai lá no post do amigo ou do inimigo, pode ser um inimigo, sim, e começa a acabar com a pessoa com palavras de baixo calão, imputando um crime, xingando de ladrão, xingando de tudo mais, e expondo a pessoa numa situação de ridículo, fechatória, ainda mais quando o assunto é Facebook, que dá uma publicidade enorme, é passivo de indenização por danos morais. Tem que ter limite
na crítica e na hora de escrever. Naquelas horas que você está descontente com o restaurante que você frequentou no dia anterior, às vezes naquele calor você faz um comentário lá, nesse comentário tem que ter cuidado, né, doutor? Limite, né? Às vezes você vai no restaurante, vamos falar de restaurante, né, que é mais fácil. Foi num determinado restaurante, não gostou da comida, não gostou do atendimento, achou que ficou caro e não foi bem servido. Aí você pega, né, atrás do computador, de um celular e começa a escrever coisas assim, em excesso, critica o dono, xinga todo mundo, e escreve lixo. Toma cuidado, porque o empresário pode contratar um advogado, exclui aquele post, aquele comentário do post dele, exclui, uma medida cautelar, e ainda entra com uma ação de indenização contra aquela pessoa que fez aquilo lá. E vamos lá. E fica fácil de comprovar, né? Sim. É só imprimir as ofensas, ou printar a tela, a prova documental está prontinha com ação de indenização por danos morais. Tem que tomar cuidado, muito cuidado. E a outra situação, e eu acho que é a mais recorrente, é o famoso ciúmes, é aquela discussão em relacionamento, onde a amiga viu a outra amiga curtindo a foto do namorado, aí a pessoa vai e acaba com a amiga com palavras... E começa a baixaria, né? Exatamente. Cuidado também. Vai ficar na mesma linha. Excesso no Facebook, no Instagram, excesso no comentário, que foge de uma normalidade, indenização por danos morais. Cuidado. Em suma, né, doutor, isso tudo que o senhor falou nos remete àqueles tempos de escola, onde a gente ouviu os professores dizer que educação vem de berço. Verdade. Então, para todos os atos da nossa vida pública, nós temos que usar da educação. Educação. E Até na hora de reclamar, né? Até na hora de reclamar. E a rede social, uma vez que ela registra as nossas emoções, é aonde a gente mais deve aplicar Verdade, né? a nossa educação. É verdade. Pessoal, nós vamos finalizando aqui nosso trabalho. Ah, outra coisa que eu queria falar de dano moral, que também acontece muito. Até aconteceu no nosso escritório, a gente tem uma ação nesse sentido. Então, dano moral passivo de indenização tem que ser uma coisa grave. Grave. O corte indevido da água, o corte indevido da luz. Por um exemplo, isso acontece muito em São Gabriel Preto, viu? Acontece muito em São Gabriel Preto. Você está lá com suas contas de luz, de água, paga, tudo certinho. De repente você está lá, chega um cara lá, da prestadora aí, da concessão, vai lá, corta a tua água, você comprova que está tudo pago, tudo certinho, e aquele corte indevido. Doutor, mas isso é um mero aborrecimento ou não, dano moral? Ficar sem água, um bem que você não vive sem, é fundamental para a sua sobrevivência. Chega lá, corta, indevidamente, está tudo pago. Não tem como... Não tem. É dano moral. Né? Nós temos uma ação dessa no escritório. Dano moral, é tranquilo. Esse erro ele ocorre muito quando tem mais de uma casa no terreno, né, doutor? Isso. E foi o que aconteceu aqui, né, doutor? No nosso caso aqui, existiam mais de uma casa no terreno, a concessionária foi e cortou da casa errada. O débito era da casa da frente. Eles foram lá e cortaram a água da casa do fundo. Lá no Cavalete. A pessoa ficou, acho que foi 5 ou 6 dias sem água. Dano moral. E a reparação dele foi no patamar de 10 salários mínimos. Mais ou menos isso. Então, vamos ficar atentos a isso aí, também é passivo. Mais alguma informação, doutor? Não, eu quero só agradecer aí quem está vendo ou quem não viu agora, porque deve estar todo mundo trabalhando, ou melhor, está todo mundo saindo de casa, saindo do trabalho e indo para casa, né? Até inclusive eu acho que a gente precisa rever esse horário. 5 horas da tarde é um horário muito assim. Mas o pessoal tem oportunidade, porque o vídeo fica mas a gente pode social. pensar num horário melhor. Eu acho que depois das 6, não sei. Vamos ver. A gente vai ter que fazer um comitê aqui para ver o que vai acontecer. E a gente vai atender as dicas, os conselhos aí que vierem a ser postados nos comentários. Inclusive para a gente dar um nome a esse programa, né, doutor? Você sabe, isso aqui é um programa. Verdade. Mas enfim, pessoal, nós vamos finalizando o nosso trabalho. Queremos agradecer vocês.
esse vídeo aqui nos motivou em virtude já dos outros. Reiterados pedidos, né? E também das inúmeras visualizações, quase 30 mil visualizações em um dos vídeos que nós fizemos. Isso aí pra gente é uma honra. Nosso vídeo chama Novas Regras do Seguro-Desemprego, tá no nosso canal também. Tem quase 30 mil visualizações. Foi uma coisa que até nos surpreendeu, né? A gente não estava esperando toda essa repercussão. Fizemos aqui, a gente faz no escritório aqui do nosso jeito. E fizemos no ano passado, né, doutor? Sim. Foi no ano passado. Nossa, foi muito bom. Todo mundo, colegas advogados, os nossos parentes, né? Amigos. Oh, ficou bom, tal. Falei, pô, legal. Minha esposa falou que eu fiquei lindo no vídeo. Aí eu falei, vamos fazer mais e vamos... E não fizemos mais por quê? Porque é muita correria, é muita audiência, a gente tem bastante compromisso. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui nesse vídeo nosso, a gente está fazendo isso aqui para o cidadão que está aí do outro lado, que precisa de algumas informações jurídicas, que às vezes não tem acesso a um advogado para perguntar, coisas que pode parecer uma bobeira, mas não tem o acesso. Então a gente vai fazer vídeo aqui para você, o cidadão comum, que desconhece algumas coisas que para a gente é normal e para você não é normal. E nosso intuito aqui é pedagógico, é prestar um serviço para o cidadão. Não estamos aqui para captar cliente, não estamos aqui para fazer um vídeo assim, sem nenhum propósito profissional, de ficar falando termos jurídicos, não. Nós estamos aqui para fazer um vídeo igual fizemos um vídeo de dano moral. Se você pegar esse vídeo e falar assim, vocês falaram assim tudo? Não, falamos um pouquinho, né? É muito extenso. A reparação civil, a responsabilidade civil é extensa, é um tema super complicado no direito. A gente procurou falar só do dano moral e do mero aborrecimento, distinguir esses dois institutos, para passar e dar um norte para o pessoal. Então esse vídeo aqui é bem um recadão aí para o pessoal. Tá? Para finalizar, pessoal, em síntese de tudo isso aí que o doutor explicou para vocês, se em alguma dessas situações vocês se encaixarem, é de suma importância que vocês procurem um profissional da sua confiança, tá? Passe o problema para ele, que ele com certeza vai te indicar um remédio para solucionar seu problema. Verdade. Nós vamos ficando por aqui, né? Só para finalizar, uma coisa que a gente precisa ter e exercitar cada dia. Se tiver um probleminha, não fica quieto, não. Procura um profissional da sua confiança, um advogado, uma pessoa bem instruída, para te ajudar a auxiliar naquele problema. Porque às vezes o que acontece muito aqui no escritório, isso acontece toda hora. Chega aqui, doutor, estou com esse problema. Aí você fala assim, mas agora que você vem procurar? Sim. Agora. Então, antes de pegar fogo na mata, tenta apagar o fogo. Porque depois que pegou fogo, difícil. E tem uma velha máxima que a gente aprende na faculdade de Direito. O direito não socorre aquele que dorme. Então tem que pegar e resolver os problemas. Não é, doutor? Sim. Nós estamos diante de um Brasil aí pegando